3 anos esses apartamentos se pagam, valem o dobro e ele tem uma renda aí, vamos chamar de perpétua. Ele segue para sempre rentabilizando. Chegar na sala de controle. Aí, ó. Se liga no visu. Aí fica fácil, né? Então vamos lá. Para se ter gestão tem que ter dados, para se ter dados tem que coletar os dados de forma inteligente e geralmente através de um bom sistema. Então aqui, para a gestão dos estúdios, eu uso hoje a Stace. Então a Stace ela é uma Channel Manager, tá? Então vamos olhar aqui, ó. Por exemplo, ela concentra todas as conversas dos hóspedes ou das consultas, seja Booking, seja Airbnb. Quando a gente vem aqui para o painel, eu tenho todos os check-ins, check-outs e pessoas dentro das unidades. Então hoje eu tenho 2 check-ins, hoje eu tenho 1 check-out, eu tenho 5 pessoas que vão ficar em house, eu consigo ver amanhã, próxima semana. E quando eu vejo aqui, e o grande ponto para mim, ó, vamos dar uma olhada no calendário aqui. Então aqui, ó, se eu pegar desde o começo das estadias, a gente tem um calendário. Então, ó, você vê que a taxa de ocupação começou mais ou menos dia 27 de dezembro, foi nos 45 do segundo tempo. E ó como veio a ocupação, às vezes algumas unidades bloqueadas porque foram reservadas diretamente ou estendidas ou para manutenção. E aí tudo isso vai me gerando aí um controle por unidade, por taxa de ocupação. Vamos dar uma olhada agora em alguns dos principais dados de conversão aqui, estatísticos. Vamos olhar então a ocupação. Taxa de ocupação é o segredo do negócio. Por quê? Isso demonstra assertividade, principalmente de preço. No final do dia, a gente está brigando contra dezenas de unidades próximas no mesmo bairro. 77,43%. 77,43% é a taxa de ocupação média da alta do dia 25 de dezembro no meu filtro a 9 de maio, que é hoje. Vamos agora aqui para o Airbnb. Por que o Airbnb é bem importante? Porque ele me traz uns dados que ele chama de qualidade. Dentro de desempenho, ele me traz qualidade. Então, essa linha aqui, ó, é a comparação da nossa qualidade, né, do nosso desempenho versus anúncios similares, tá? Ou seja, anúncios de estúdios na mesma região. Eu tive 91,8 avaliações de 5 estrelas, é um ótimo número. A avaliação geral dos 10 apartamentos está em 4,9 quase, é um bom número também. E aqui mostra a gente versus concorrência. Então, ó, vamos olhar aqui o trabalho do time. Teve algum momento que a gente despencou aqui em janeiro. A gente ficou muito abaixo do desempenho de anúncios similares. A gente retomou e voltou para 100%. Isso aqui é gestão. Você está atrás de um indicador, você vê que o mercado tem algumas curvas que a gente não acompanhou. Aqui no caso sim, mas aqui não. Vamos olhar exatidão do anúncio versus anúncios parecidos. Na verdade a gente veio acima, a gente teve uma queda, a gente subiu. Então tem uma oscilação, mas em média a gente está acima do que o mercado. Atualmente a gente não está. Então a gente vai precisar fazer alguma otimização. Vamos olhar aqui a questão de check-in. Mais uma vez, acompanhando ou acima de mercado. Avaliação 5 estrelas. Quantas avaliações 5 estrelas a gente teve do check-in? A experiência do check-in, que querendo ou não, é meio automática. Vamos ver a questão de limpeza. Então, isso daqui eu consigo controlar meu time. 100% de avaliação 5 estrelas, ou seja, todo mundo nos avaliou como uma boa limpeza. Comunicação, 96,2% das pessoas nos avaliaram com 5 estrelas em comunicação. Tá? E comparando a mercado, a gente está similar ou um pouquinho abaixo. Localização, isso daqui para a gente tem uma penalização. A gente está na praia, mas nós não estamos a 5 minutos a pé da praia. Isso aqui é uma penalidade que a gente sabe. Por isso, isso aqui é um indicador para as novas unidades. Tá? Então a gente está um pouco abaixo de mercado quando a gente olha a questão de localização. Olhando um período maior, ó, a gente tem uma oscilação em média abaixo de mercado. Vamos olhar custo-benefício, que é um equilíbrio do produto.
Então vamos avaliar como a gente está. Então eu admito que a gente não tem o melhor preço, muitas das vezes, tá? A gente vai trabalhando com taxa de ocupação. A gente tem uma ferramenta chamada Price Labs que trabalha com inteligência nessa precificação. Vamos ver a taxa de ocupação de todo esse período se bate com o que a gente acabou de olhar no sistema. 71% aqui, 77% lá. Por quê? Porque lá a gente tem outros canais. Aqui a gente está falando só de Airbnb. Isso aqui é um dado legal, ó. Duração média das estadias. Então eu até tenho uma colinha aqui que eu já peguei uns números, mas a gente tem uma estadia média de 4,4 dias. E a gente teve nesse período 234 reservas. Então se a gente multiplicar essas 234 reservas por 4,4, a gente tem 1.030 diárias vendidas até agora desde o lançamento do projeto, tá? Então, vamos a alguns números aqui que eu anotei. O ticket médio por estadia da Goldrop ficou na casa de R$ 1.377, tá? Não é de diária, isso daqui é da média do faturamento, o ticket médio por estadia, que varia de 4 dias, então a gente consegue ter mais ou menos a diária. E aí o grande dado, que naquele primeiro vídeo eu falo, a gente quer estar acima da Selic. Quando eu pego o capital investido, então vamos agora na questão de rentabilidade. O capital investido, ele soma a compra dos imóveis, reforma, adaptação e compra de insumos. Quando eu pego esse investimento em 10 unidades e divido pelo faturamento médio mensal, eu estou hoje com um ROI ou TIR, Return on Investments ou Tax Investments Return, de 2,32% médio. Isso mostra que, claro, a gente está no momento de Selic alta, mas se eu continuar, e a gente tem que colocar um outro coeficiente nesse projeto, o imóvel já valorizou quase 100%. Então, eu tenho uma taxa que corre mensal e eu tenho uma taxa futura de valorização patrimonial, tá? Então, nesse caso, o projeto é bem vencedor. Uma outra coisa, quando a gente pensa num projeto como esse, que não tem uma grande operação, tem 6, 7 pessoas e parte delas recebe por variável, eu tenho uma margem líquida nessas diárias de 60%. Então, diferente de uma operação como o hospital veterinário, como uma loja de joias, que são as nossas outras marcas, aqui eu tenho bastante liquidez. Então eu tenho uma avaliação na casa de 4,9, feedback dos clientes, ele está muito legal. A gente tem um foco no crescimento agora para unidades de sublocação e construção também. Tem um diferencial tecnológico que é plugar algumas tecnologias, uma tecnologia que, deixa eu mostrar uma coisa curiosa aqui, que é a questão do preço dinâmico. Dá uma ajeitada no cabelo aí. Tá cagado. Aquela levantadinha que você não queria. Aqui? Tá bom assim? Tá ótimo. Então aqui eu vou mostrar para vocês uma coisa, ó. A gente tem aqui os estúdios, tá? Estúdio de 1 a 9, sendo que os 5 aqui não aparecem, então são 8, e outros 2 estúdios em outro prédio. E olha que legal, quando eu abro aqui, eu vou mostrar a questão de preço, como cada um tem o seu preço. Por quê? Porque tem uma tecnologia que faz a otimização de preço conforme a taxa de ocupação. Esse aqui está 219 a diária hoje, e esse aqui está 132, e eles ficam no mesmo prédio. Por quê? Porque a gente tem uma inteligência que vai precificando conforme o nosso interesse em ocupar aquela unidade. Que legal. Então tem toda uma inteligência por trás trabalhando, construindo uma taxa de ocupação média interessante. E um dado também legal. Se são 10 apartamentos, o nosso faturamento nesse período deu em média 65 mil mensais, bruto. Ou seja, 6.500 por apartamento. Se eu alugasse esses apartamentos anualmente, são aluguéis entre 2.500 e 3.000. Então eu estou performando 100% acima de uma alocação anual. Isso eu vou ver ao longo do ano e aí isso vai me trazer o quê? O payback.
o retorno do investimento. Então hoje, se eu seguir essa minha estatística, essa minha média, eu levo 2 anos mais ou menos, 2 anos e pouco, para retornar o meu investimento. Vamos considerar 3. 3 anos esses apartamentos se pagam, valem o dobro e ele tem uma renda aí, vamos chamar de perpétua. Ele segue para sempre rentabilizando. Então o objetivo desse investimento foi esse. Falando um pouco em operação. Então aqui mesmo na plataforma, vocês conheceram ali a Paola, tem o Matheus, que é o marido da Paola, eles que pilotam e respondem os clientes aqui. Então um ponto muito importante que eu venho pegando é gestão versus operação. Eu sou a gestão, eu acompanho taxa de ocupação, converso com eles no grupo do WhatsApp, aprovo algumas compras, mas temos um preço mínimo estabelecido, combinado. A meta deles é alcançar a taxa média de ocupação não ultrapassando inferiormente esse valor. Ponto. Isso é gestão. Eu dei um direcionamento e um limite de low price. Eles trabalham então para manter essa ocupação alta. Limpeza, check-in, check-out, quebrou alguma coisa, tem que falar com o seguro do Airbnb. Todo esse trabalho é feito por eles. Infraestrutura, caiu a internet, não caiu a internet, melhoria no apartamento, coloca a vassoura, tira a vassoura, leva uma cama extra. Então tudo isso está com a operação. E isso me dá tempo necessário para pensar no próximo empreendimento. E aí só aproveitando aqui, mostrando, esse é o site da GoDrop. Então hoje a gente tem a plataforma direta também, que já está integrada com o nosso calendário, que vocês podem ver, vai estar aqui embaixo o site, goldrop.com.br, onde tem todas as unidades, as fotos, o WhatsApp aqui direto, já cai direto no nosso WhatsApp da GoDrop, que você vai falar direto com o Matheus. Então o grande segredo da operação é você criar um mecanismo de autossuficiência. Então isso é o que diferencia gestão de operação. Se eu conversar com alguém que tem 2 imóveis de Airbnb e ele mesmo cuida da limpeza do check-in, se eu dividisse com ele assim, tô pensando em comprar 10 apartamentos e fazer de Airbnb, ele ia falar, você tá louco, eu não tenho vida, só dá problema. Então, eu não tenho esse problema, por quê? Porque eu remunero pessoas para que seja bom para todo mundo. Então, eu não tenho a dor de cabeça do dia a dia. O Matheus e a Paula são profissionais com isso, lidam muito bem com isso. E a gente constrói um projeto longínquo que é interessante para todos que cresça. Eles querem que cresça também, que vá de 10 para 20, para 30, para 40, para 50. Então, o grande ponto é tomar cuidado quando a gente pede uma opinião para alguém que não soube solucionar de forma eficiente aquele problema. Então, empreender é resolver problemas.